Está no ar a CEO TV, o podcast empresarial do Brasil. Falando hoje diretamente da Avenida Paulista, em São Paulo. Hoje nós temos o prazer de estar com Gabriela Mello, que é empreendedora na Flórida. Gabriela, mais uma vez, um agradecimento especial da nossa equipe de ter você agora de forma presencial aqui conosco. Rodrigo, eu que agradeço a você, a todos da CEO TV. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. A gente vem se falando aí de forma online, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje de forma presencial e a gente poder bater um papo aí, conversar mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. E você pode participar aqui diretamente do nosso bate-papo. Este canal, essa plataforma tem como objetivo estimular a conversa entre executivos. Então você que quer ser um executivo, você que é um executivo, um empreendedor, um empresário ou um profissional que milita na área do C-Level, faça seus comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva agora no nosso canal do YouTube. Estamos conectados na nossa plataforma digital www.ceotv.com.br, no YouTube e no Instagram. Gabi, nós estamos vivendo um momento agora de retomada da economia mundial, né? E os Estados Unidos, ele se antecipou em relação às Américas, né, de iniciar a questão da vacinação. Então, nós queríamos que você compartilhasse aqui com a nossa audiência como foi esse momento de pandemia para os empreendedores nos Estados Unidos. Então, Rodrigo, eu acho que foi um momento que a gente precisou se reinventar, né? Eu acho que para mim ficou muito clara essa questão de reinventar, de descobrir novas possibilidades de atuar no mercado. No meu caso, por exemplo, que trabalho muito com brasileiro, eu tive que redefinir uma forma de trabalhar, porque os brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos desde março, né? Agora em março de 2021 vai completar um ano. Então eu investi muito no mercado interno. Muitos americanos do norte, principalmente de Nova York, alguns da Califórnia, da costa oeste, que procuraram a Flórida para moradia. Casas maiores, eu senti muito essa necessidade. Uma pessoa que morava em um apartamento pequeno, por exemplo, em Nova York, a oportunidade de ter uma casa grande na Flórida, onde o metro quadrado é muito mais barato. Então, assim, foi nesse sentido de arrumar outras formas de atuar no mercado imobiliário. E por outro lado, muitos brasileiros querendo vender os imóveis, que não estavam podendo ir, não estavam podendo viajar com a família. Então foi um momento diferente, mas a Flórida continua um mercado muito forte, é uma cidade muito procurada, qualidade de vida muito boa, praias. Então, assim, as expectativas agora são muito boas, porque a gente conseguiu segurar bem durante a pandemia e agora com a questão da vacinação, uma nova esperança, né, para todo mundo. Eu acho que a retomada lá vai ser bem acelerada, assim, a gente está com boas expectativas para os próximos meses aí, de muito trabalho. Em termos de consequências da pandemia para os pequenos empreendedores da Flórida, que é um estado, além de ser muito desenvolvido, há pequenos comércios e pequenos prestadores de serviços que vivem em torno do polo turístico que é a Flórida em relação aos latinos. Então, qual foi a sensação de vocês que são residentes da Flórida para os pequenos negócios, aquele que tem um restaurante, as pequenas lojas? Eu acho assim, alguns segmentos sem dúvida sofreram mais do que outros, né? A gente tem, eu acho que isso não é só nos Estados Unidos, mas mundial, turismo, eventos, alguns segmentos realmente sentiram mais. Nos Estados Unidos a gente teve a questão da ajuda do governo para os pequenos e microempresários, auxílio, né, para alguns empreendimentos. Você tinha um formulário para preencher, dependendo da renda, tinha um auxílio maior ou menor. Isso ajudou muito os pequenos empresários. E mais uma vez eu volto com a questão de reinventar. Eu acho que as pessoas tiveram que se reinventar. Então os restaurantes, os deliveries que cresceram muito, né, as entregas a domicílio.
supermercado também entregando. Então, assim, nesse sentido, eu acho que foi uma adequação daquilo que a gente estava acostumado. A gente teve que entrar aí num novo estilo de vida, tanto nós como consumidores pedindo em casa, porque não tinha essa possibilidade de ir até os restaurantes, e os restaurantes se adequando nessa forma de entregas, né? Agora, sem dúvida, tiveram pequenos empresários que não conseguiram sobreviver. A gente tem visto assim muitos restaurantes que foram fechados, casas noturnas, muitos empresários que não conseguiram, mesmo com esse auxílio do governo, continuar. O turismo, que você me pergunta, o turismo nos Estados Unidos, interno, ele é muito forte. Às vezes a gente tem a gente brinca muito, né? O brasileiro gosta muito de Orlando, da Disney, mas o turismo interno, ele se fortaleceu muito. Inclusive, eu estive em Orlando em dezembro, e eu conversei com alguns clientes que têm casas de aluguéis, algumas pessoas que administram essas casas, e eles me disseram exatamente isso, que no começo da pandemia, quando tudo fechou, realmente caiu muito o movimento, nem podia alugar essas casas e tal. Mas depois que foi retomando, o próprio americano procura muito a Disney. Então, assim, eles conseguem, claro que não é igual, o brasileiro movimenta muito o turismo, mas eles, de certa forma, foram conseguindo se manter com o turismo interno. E aí, mais uma vez, eu coloco a vantagem da Flórida, de ser um clima propício, praias, então, assim, continua sendo um lugar bastante procurado. E como você e a população está vendo essa retomada? Os hábitos tendem a mudar de ir numa praia de máscara, ir num cinema ou ir numa atração? Como que a população local está vendo esse momento aí íntere de vacina e pós-pandemia para a saída do dia a dia do lazer do americano e dos residentes, quanto receber esse contingente de pessoas do mundo todo, se vai respeitar ou não as regras locais de convivência, né? Eu acho que hoje ainda tem uma certa, assim, vão ter muitas restrições e as pessoas, com certeza, alguns receios, né? Lugares fechados, como cinema, teatro, as próprias atrações da Disney que são fechadas. Além das pessoas ainda terem um certo receio, eles estão com muitas restrições. Então, como eu falei, eu fui na Disney, é muito diferente do que a gente está acostumado. Mantém um certo distanciamento, o tempo todo de máscara, você não pode tomar água andando, tem os lugares corretos que você vai para tomar água. Então, assim, com certeza eu acredito que algumas coisas vão mudar. Voltar ao normal, se é que existe, né, esse normal, eu acho que só depois que a gente tiver certeza de 100% da eficácia da vacina. Enquanto não tiver, o estilo de vida, eu acho que já mudou, né? A gente tem visto, assim, no meu mercado especificamente, as pessoas uma necessidade de um imóvel maior, porque muita gente saiu do escritório para home office, as crianças estão mais em casa. Então, quem morava em apartamento pequeno com criança, necessidade de ter uma casa maior, uma área de lazer. Então, assim, essa mudança eu acredito que já está acontecendo, né? E essa questão de eventos e tudo é só depois que a gente tiver certeza da eficácia dessa vacina e que tiver todo mundo vacinado, né? Porque enquanto não tiver todo mundo vacinado, ainda é um risco que corre. E as próprias pessoas que têm esse tipo de negócio têm as restrições que eu acho que vão continuar ainda por um tempo, com certeza. Então aquele tradicional abraço do Mickey, ele vai ter que ser reformulado. Vamos ter que esperar mais um pouco, né? Vamos ter que esperar mais um pouco. Eu acho que a gente está se adequando. É engraçado como a pandemia trouxe essa questão do virtual também, né? Da gente... Eu, pelo menos, vou dar assim, o meu exemplo, eu me aproximei de muitas pessoas em 2020 através do virtual, que eu espero poder conhecer pessoalmente, mas que por enquanto eu mantenho uma relação virtual.
e que mostra que às vezes para a gente ter contato com alguém, gostar de alguém, não necessariamente a gente precisa estar junto fisicamente, né? Eu acho que também a pandemia veio para nos ensinar muitas coisas. É um tempo de muita reflexão em todos os sentidos. É um reaprendizado da nossa vida pessoal e da nossa vida profissional em todos os sentidos, né? E aí eu volto a falar uma palavra que fez muito sentido para mim, que foi essa questão de reinventar. A gente teve que se reinventar em todos os sentidos. Profissional, pessoal, a questão do abraço, que nós brasileiros, né, temos tanto isso, desse contato físico. Acho que tudo isso realmente veio como um grande aprendizado. E nós não vamos sair dessa os mesmos, né? Nós vamos sair diferentes. Melhorados, espero. Gabi, o mercado imobiliário, que é algo que você milita e trabalha bastante lá nos Estados Unidos, né? Como ficou nessa pandemia? Ele desaqueceu, ele aqueceu? Com essa perspectiva que você falou, que existe uma movimentação interna natural nos Estados Unidos, o que aconteceu no mercado da Flórida durante a pandemia? O mercado imobiliário na Flórida aqueceu bastante durante a pandemia. Aconteceu o que a gente chama de seller's market, que é o mercado do vendedor, que é muita procura e pouco inventário. Então, realmente teve isso que você colocou, que eu falei anteriormente, essa movimentação muito grande no mercado interno, pessoas de cidades, estados bem mais caros, né, nos Estados Unidos, buscando a Flórida. E os snowbirds, né, que é o que a gente chama, que são os aposentados dos Estados Unidos, que têm a segunda casa em um outro estado, que moram num lugar que geralmente faz muito frio, como Nova York, por exemplo, que é a maior concentração de snowbirds que compram na Flórida. Então eles têm, às vezes, a base em Nova York e uma segunda residência na Flórida. E durante a pandemia a gente viu um aumento muito grande nesse mercado e um aumento muito grande de pessoas da Califórnia também buscando a Flórida, que o mercado imobiliário na Califórnia é caríssimo, então é o que eu coloquei anteriormente, eles buscam uma casa maior, mais conforto na Flórida, que é um estado onde o metro quadrado ainda é bem mais barato se comparado a esses estados. Então teve realmente um aquecimento no mercado, a gente, particularmente eu que trabalho muito com brasileiro, eu senti, né, de não ter atendido tanto o público brasileiro quanto eu estou acostumada a atender, pela impossibilidade deles irem para os Estados Unidos, mas trabalhei bastante com o mercado doméstico. E mesmo independente desse pessoal migrando de outros estados, o próprio pessoal da Flórida buscando mais conforto, casas maiores, condomínios com área de lazer, porque nós nunca passamos tanto tempo dentro de casa, né? Mas a Flórida continua sendo um lugar muito procurado. O clima favorece muito, é um estado que praticamente a gente tem sol o ano todo. Eu falo que a gente não tem frio, nós temos algumas frentes frias, praias. Então, no momento da pandemia que estava todo mundo trancado, nós tivemos as praias abertas, lógico, tomando as precauções, distanciamento, com máscara, mas só de você ter aquela energia da praia, você poder ir na praia, caminhar no calçadão, eu acho que isso também faz muita diferença. Então, por todos esses motivos, o custo de vida mais baixo, imposto mais baixo, a Flórida ainda é um lugar muito procurado. Não é só por brasileiros, é pelos americanos também. E você falou de praia, e como é o distanciamento? Existe uma regra de distanciamento de pessoas na praia ou é algo que é sabor-fé? Nos primeiros meses da pandemia, as praias ficaram fechadas, lógico, foi muito restrito no começo, mas depois que começou a liberar, não tinha regra, não tinha demarcações na praia, nada disso, era mais bom senso mesmo. Enquanto estava no calçadão, era exigida máscara, tinha policiamento, eles estavam olhando todo mundo, mas a partir do momento que está na praia, aí é mais consciência mesmo, né? Acho que por nós e pelos outros, mas não tinha na praia
nenhuma restrição ou policiamento, não. Era só na parte do calçadão. Os investimentos que estavam represados na Flórida, infraestrutura, novas atrações, turismo, negócios, o que é que a gente pode esperar aí para os próximos 2, 3, 4 anos que com a pandemia deve ter ficado um pouco represado? Deu uma atrasar, assim, algumas coisas pararam, né, por um tempo, principalmente sempre quando eu falo os primeiros meses, que de março a maio, que ficou bem restrito, praticamente muita coisa parada, mas a Flórida não para, por ser um destino muito procurado, a gente vê Orlando, um crescimento constante, a Disney, assim, eu acho muito interessante, porque eles sempre estão investindo em novas atrações. É um lugar que a gente não cansa de ir, porque sempre tem alguma coisa nova, né? Tem o trem que está previsto aí, se não me engano, é começo de 2022, do ano que vem. Eu até preciso checar se continua sendo isso, mas que vai ligar Miami a Orlando, que também vai ser uma comodidade muito grande para quem não quiser dirigir. Um trem confortável, com Wi-Fi, ar-condicionado. Então, assim, sempre tem coisa nova vindo, investimento. Não acho que parou por causa da pandemia, talvez demore um pouco mais, mas os empreendimentos imobiliários também, os lançamentos previstos, continuam previstos. Não para, os Estados Unidos não para, né? Muita coisa vindo por aí. Essa questão desse trem é algo muito interessante. Ele vai ligar aeroporto a aeroporto ou é estação a estação? É estação a estação, ele sai de Miami, tem uma parada em Palm Beach e ele vai até Orlando. Então, assim, pela comodidade, a gente sabe que tem muita locomoção, né? Miami, Orlando. Acho que vai ajudar muita gente. Eu mesmo vou muito a trabalho para Orlando. E acho que poder pegar o trem, né? A gente pode ir trabalhando no trem, é muito confortável. E aluguel de carro lá é barato também. Então, de repente, você pega um trem até Orlando, aluga um carro para se locomover por lá. Acho que vai ajudar bastante. E sobre os seus negócios, Gabi, explique a nossa audiência aqui, reforçando, né? Novamente, quais são os negócios que você dá foco nos Estados Unidos e como as pessoas do Brasil podem te acessar, te conectar, te contactar para fazer investimentos aí, sobretudo na área imobiliária. Então, Rodrigo, eu estou na Flórida há 16 anos, eu trabalho nesse mercado imobiliário já há 15 anos. Como corretora eu estou há 6, mas antes eu já trabalhava na parte de documentação. Então eu tenho assim, bastante conhecimento do mercado e eu montei uma estrutura para dar toda essa assessoria aos brasileiros que querem investir no mercado imobiliário da Flórida ou mesmo empreender. Eu tenho as pessoas que montei uma estrutura que a gente consegue dar toda essa assessoria nas diferentes áreas. Então tem o contador, tem o advogado de imigração, tem a pessoa do financiamento, eu tenho alguém que administra as casas de quem compra os imóveis lá. Eu achei muito importante, até agora me veio uma frase que eu gosto muito, que é do Michael Jordan, que ele fala que um bom jogador vence um jogo, mas só um bom time ganha um campeonato. Então, assim, eu tenho isso muito forte em mim, que ninguém vence sozinho. A gente precisa das pessoas qualificadas, das pessoas com o mesmo estilo de trabalho, para caminhar junto. Então, eu tenho, assim, uma equipe muito boa que me assessora meus clientes. Então, a pessoa que quiser se mudar para lá, primeiro eu indico advogado de imigração para ter certeza que a pessoa está indo legalmente, o contador para orientar na questão de imposto. Então, assim, eu faço mais a busca do imóvel em si, mas eu com certeza vou garantir que essa pessoa vai ser bem atendida para ela não arrepender. Isso é muito importante para mim. Eu falo que a venda da casa é a última coisa. Eu quero que essa pessoa tome uma decisão certa, porque é uma mudança que às vezes é um investimento, mas às vezes a pessoa está mudando de vida, mudando de país. Então tem que ser uma mudança muito consciente, né? Com família, com tudo. E
Para me encontrar, eu estou no Instagram, Gabi Melo Realtor. É hoje a rede que eu mais uso. Eu posto os empreendimentos, eu posto algumas dicas da Flórida. Eu sou super acessível, respondo mensagem, uso muito WhatsApp também no meu Instagram, tenho meu contato de WhatsApp e eu estou à disposição. Eu faço uma conversa inicial para entender a necessidade do cliente, eu tento ouvir muito no início, entender o que ele realmente quer para poder fornecer o melhor serviço possível. E criar um vínculo, né, que é o que eu sempre falo. Para mim, assim, eu tenho muito essa coisa de relação pessoal, eu dou muito valor a isso. Então, assim, eu tento passar uma confiança mesmo, construir uma relação a longo prazo, não é só a venda de um imóvel. Isso é consequência desse relacionamento que eu tento criar com os meus clientes. Então você que quer, meus amigos empreendedores, executivos, todo mundo aí que está nos assistindo, ir para os Estados Unidos, como a Gabriela bem falou, é uma atividade multidisciplinar, morar lá. Não é só ir lá abrir empresa, comprar casa. Tem várias coisas que são diferentes do Brasil. A forma de pagar imposto, a forma de viver. E nada melhor do que você queimar etapas com pessoas que já estão estabelecidas na região, que tem uma equipe multidisciplinar para te auxiliar. Em contador, por exemplo, vai ser muito interessante. Como abrir uma empresa? Qual é o imposto que eu vou pagar? É um LLC? É uma corporation? Então, essas coisas, vocês aí podem acessar a Gabriela, mandar suas dúvidas, entrar em contato, porque são vários passos, não é isso, Gabriela? Para quem quer, muitos empreendedores brasileiros vão para os Estados Unidos e voltam, porque não fez essa preparação que a Gabriela falou, né? Eu tenho amigos que estão lá que se prepararam 4 anos para ir lá e estão ainda com dificuldades. Então, eu recomendo, acesse a empresa Gabriela, seja qual for os passos iniciais, advogado, contador, moradia, a própria vida do dia a dia. Os contatos de Gabriela vai aparecer aqui no vídeo e vocês fiquem à vontade aí para poder conectá-la para fazer os seus negócios. Gabriela, considerações finais, o que é que você poderia dizer para a nossa audiência aí, para quem quer ir para os Estados Unidos, a negócios, quem quer fazer um business lá e com você? Então, Rodrigo, eu acho muito importante que seja feito um estudo. Assim, eu vejo que as pessoas têm muito esse sonho, né? A gente brinca que é o sonho americano. Os Estados Unidos é um país, assim, muito bom para se morar. Eu sou suspeita a falar, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu acho que a qualidade de vida que a gente tem lá, essa questão da segurança, das coisas serem muito corretas, é realmente muito bom, mas tem que ser uma decisão muito bem pensada, não é só pegar as coisas, chegar lá. Então, estudar a cultura, estudar, por exemplo, as pessoas que vão com filhos, a questão de escola pública lá é diferente, você tem que morar perto da escola pública para o seu filho poder frequentar a escola. Então, assim, esse estudo inicial que eu estava falando anteriormente, que eu tenho essa equipe que dá toda a assessoria, isso é muito importante. Colocar tudo no papel, qual que é o objetivo, se for empreender, estudar a cultura, se, vamos supor, você vai montar um restaurante, se é o que o americano gosta. Eu sempre falo, não fazer nada voltado só para brasileiro, a gente tem que empreender lá, considerando os dois mercados. E eu senti muito isso ano passado no meu mercado, por exemplo, imobiliário. E eu trabalhava muito assim, focada em brasileiro. E aí, de repente, o brasileiro não pode entrar lá por um ano. Então, assim, tem que ser uma coisa macro. A gente não pode generalizar, ficar só com um público. O americano é muito consumista, então qualquer tipo de negócio que for fazer, estudar a cultura americana, as leis, como você colocou, os impostos, não tem como ir com a mentalidade do Brasil. A gente tem que se adequar ao estilo de vida americano para ser bem sucedido lá, não perdendo a nossa essência, lógico, os nossos valores, mas tem que ser feito sim
uma programação, um estudo, para que seja uma mudança que depois a pessoa não venha a se arrepender. Porque vale a pena, se for bem feito, se for legalmente, se for com tudo certo, eu tenho certeza que daqui a uns anos vai falar assim, não, que bom, né? Tomei a decisão certa, mas desde que seja tudo muito bem estruturado. Eu acho que basicamente é isso. Então, deixe seus comentários, se você puder, coloque seu like aí no Instagram, no YouTube, e nós nos vemos em breve aqui com novos episódios desse nosso podcast empresarial, desta vez presencial. Um grande abraço a vocês, nos vemos em breve e vamos em frente.